Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estou gravando mais esse vídeo, dando continuidade ao vídeo anterior sobre a educação antirracista em sala de aula, que eu falei sobre o projeto Sankofa, que eu estou começando a desenvolver. Eu andei postando outros vídeos, né, que eu fiz uma viagem internacional para a França, para Paris, e alguns lugares no qual eu passei, gostei, né, a diferença de cultura, eu andei postando também no canal. Só que hoje eu vou falar sobre as aulas que eu trabalhei com as crianças nessa semana. Eu resolvi falar com eles sobre cidadania e democracia. A palavra democracia, o que representa a luta, né, que para termos uma democracia no país onde moramos. Então, resolvi contar para eles a história de Rosa Parks, que ela era uma afro-americana, né? E que lutou muito pela democracia, pela igualdade de direitos nos Estados Unidos. Contei assim de uma maneira bem sucinta para eles, da linguagem deles, sobre a história dessa mulher. Que Rosa, um dia, ela vinha do seu trabalho, que ela trabalhava como costureira em uma fábrica, muito cansada. Como a lei dos Estados Unidos, né, devido à segregação que existia no local onde ela morava, a lei era que as pessoas negras não fossem segregadas até no ônibus. Eles vinham cansados do trabalho e se o ônibus tinha um lugar certo para eles sentarem, que era atrás, no lugar bem atrás no ônibus, e se tivesse sentado e chegasse uma pessoa branca, eles teriam que levantar e dar o lugar para a pessoa. Aí nesse dia a Rosa entrou, comprou sua passagem, pagou e foi sentar. E depois o ônibus começou a encher, as pessoas negras começaram a levantar, as pessoas brancas sentarem, e Rosa continuou sentada. Só que o motorista achou aquilo muito assim, sabe, muito desaforo, ela continuar sentada, isso aqui era a lei, né? Ele parou o ônibus e perguntou, né, indagou, por qual motivo ela continuava sentada ainda. Ela disse que ela não iria levantar. Ela ia continuar sentada. Então o motorista parou o ônibus, chamou a polícia veio para prender Rosa. E quando o policial chegou, ela perguntou: e por qual motivo a gente precisa levantar para vocês sentarem? Me explica esse motivo. Aí o policial apenas falou: eu também não sei, eu só sei que é lei e a lei tem que ser cumprida, por isso eu vou te prender. Levou Rosa presa. E as demais pessoas, direcionadas por Martin Luther King, que foi um grande também guerreiro, lutador pela causa dos negros nos Estados Unidos, ele resolveu, durante o tempo que Rosa estava presa, eles fizeram assim, tipo assim, de um boicote assim, no transporte público. Resolveram todos andarem a pé. Iam para a igreja a pé, iam para trabalho a pé, voltavam a pé. Como naquele lugar tinha mais negros do que branco, então foi indo à falência, né? Onde foi indo à falência. Então resolveram parar para conversar sobre o assunto, né? E foi tudo resolvido, Rosa foi solta, né? Cumpriu o tempo que ela deveria cumprir lá e foi solta. Só que a lei foi mudada, né? Foi mudada a lei que os negros poderiam ter o direito, sim, de sentar nos ônibus. Então eu contei para as crianças de uma maneira bem assim, na linguagem deles, e eles entenderam e conheceram mais essa história que na época que a gente estudava, a gente não conhecia. Nunca nos contaram essa história. E então, o que eu falo para vocês é que sempre devemos lutar pela democracia no nosso país. E um país que há racismo, não há democracia. Então, esse vídeo será sobre esse assunto e eu termino o vídeo falando: democracia sempre, a luta pela democracia sempre vale a pena. Até o próximo vídeo.